Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 4 de janeiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho, sua companhia e audiência de sempre. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre como perder peso com saúde. É quinta-feira, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma tortinha fit. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. Então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E já é 2018, hora de colocar as metas do ano novo em prática. No topo da lista costuma estar perder peso e ter novos hábitos para conquistar uma vida mais saudável. Atualmente vivemos numa sociedade em que o sobrepeso é uma constante e eliminar os quilos extras se tornou ali uma prioridade para muitas pessoas. É essencial saber como perder peso rápido e com saúde. Pois bem, né? Emagrecer a qualquer custo nunca é um bom negócio, que isso fique bem fixo aí na sua mente. Emagrecer a qualquer custo nunca é um bom negócio. O foco ali na eliminação de peso não pode estar somente na aparência. Manter o corpo e a mente saudáveis é fundamental. Mas como é que se chega, né, a esse emagrecimento com saúde? Vamos saber com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Alexandra Menezes. A Alexandra, ela é nutricionista clínica e esportiva. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o João Carlos, ele que é educador físico. Daqui a pouquinho a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra como cuidar da saúde após os exageros das festas de fim de ano. Confira! Fim de ano, sinônimo de mesa farta e cardápio variado. Teve panetone, saladas, peru. E encontrar alguém que resista é bem difícil. Mas depois das festas, a gente sempre encontra alguém que acaba exagerando na comida e reclamando do mal-estar. Conversamos com esta nutricionista que nos orientou sobre como cuidar da saúde após os estragos do fim de ano. O exagero começa muito antes. E é como se fosse um mantra, o nutricionista está sempre repetindo. Gente, a gente não pode pensar só naquele momento. Você vai ter o depois, e o depois pode ser muito complicado. Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar, água. A água é fundamental, a água é alimento, e as pessoas esquecem que a água é alimento. Com certeza, você vai ter o amanhecer, o pós, no outro dia, melhor. Temos verduras também, né? Aqui a gente tem a cenoura, aqui a gente tem o couve, aqui a gente tem a beterraba, que vão nos ajudar também a repor nutrientes que foram perdidos ou que até não foram lembrados nas festas, nas confraternizações. As frutas são as aliadas que a gente precisa para manter o equilíbrio no organismo. E a nossa Nutri falou de algumas que todo mundo tem em casa. Tem o mamão, que inclusive esse mamão é um mamão formosa, que a gente tem ele em um preço mais em conta. Ele é rico em provitamina A, ele é rico em fibra e ele também tem, como a grande maioria das frutas, vitamina C. Aí eu tenho o melão, que é rico em potássio, rico em fibra também, rico em líquido. Eu não queria tomar água, mas se eu comer uma fatia de melão, eu vou ingerir uma quantidade boa de líquido. O abacaxi, que também é rico em fibra, também é rico em vitamina C. Aí nós temos aqui a manga, que é uma fruta regional, estamos na época de manga. Para ajudar a dar aquela limpada no corpo, que tal um suco? Aqui a gente tem a cenoura, que já está raladinha, vamos colocar um pouquinho. Não precisa colocar muito não, porque na hora que a gente mistura vários nutrientes, aqui nós temos o couve, que já está cortadinho, né? Aqui nós temos a laranja, que eu vou cortar um pedacinho aqui para poder facilitar, certo? Gengibre a gente coloca pouquinho, porque o gengibre é picante, ele vai ter um efeito aqui termogênico, pode ser com casca mesmo, não tem problema não. Água, não precisa colocar muito, porque se você colocar também, pode fazer vai render mais, né? Pronto, aqui a gente tem cenoura, a gente tem o couve. Se a gente quiser também fazer mais consistente,
E também, para ajudar mais ainda o intestino, temos a aveia. Podemos colocar aveia, uma colher de sopa de aveia, mas isso é opcional. E aqui nós temos a mistura, que nós vamos agora triturar e que você pode ou não fazer, coar, passar isso em peneira. Isso aqui é opcional. Porque se você quiser aproveitar melhor a fibra, você deixa com tudo, né? Você liquidifica sem coar e sem peneirar. Veja que não ficou verde, predominou a cor da cenoura e da beterraba, não é? Então, não quer dizer que o suco tenha que ser sempre verde. Ele pode ser de uma cor laranjada, por exemplo. E vejam que rendeu um copo e um pouquinho. E aí, gostou? Além de ser uma receita saudável, é super prática. Mas os cuidados com a saúde devem acontecer o ano inteiro. Então, para começar bem o ano de 2018, aí vão dicas valiosas. A partir do momento que eu faço melhores escolhas, se eu procuro comer melhor, se eu procuro praticar atividade física, se eu procuro ter melhores hábitos de vida, com certeza eu vou envelhecer melhor. Eu não posso pensar só no aqui e agora, eu tenho que pensar mais para frente. Exatamente, tem que pensar, né, daqui para frente. Então você que está em casa gostou da dica, né? Na verdade foram várias dicas repassadas, daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras. Basta também interesse, né, que você tenha interesse, tenha iniciativa para colocar essas dicas em prática. Repito, foram dicas simples que você pode adaptar aí a sua realidade, como fazer isso, como emagrecer saudavelmente. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras orientações, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Que tal participar aqui do nosso programa? Que tal interagir? Então vou explicar o que é que você deve fazer a partir deste momento. Olha só, vamos lançar aqui a nossa enquete de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. É a nossa enquete, ela vai ser lançada a partir de agora. Queremos saber de você o seguinte: você pretende perder peso neste início de ano? É uma de suas metas? Liga pra gente, responde sim ou não. Nossa linha interativa para você ligar, deixar aqui sua opinião é o 3424-1547, 3424-1547. Você vai ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também aproveitar a oportunidade e mandar sua dúvida também sobre o tema. Você pode interagir com a gente através da internet, acessando nossa fanpage. Nosso endereço é o facebook.com/assunto do dia. Está disponível para você acessar, deixar sua pergunta, seu depoimento também sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Nosso WhatsApp também já está aberto, disponível 994 18 1206, 994 18 1206. No WhatsApp você pode deixar várias perguntas. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, já é de comum conhecimento que as atividades físicas, quando feitas adequadamente e corretamente, são ótimas opções para quem quer perder peso. A aceleração do metabolismo favorece a queima mais rápida de calorias e, por consequência, no decorrer do tempo, o corpo humano ele se livra, daquelas tão faladas gordurinhas. Outro benefício da atividade física é a questão da estética. Então vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Alexandra Menezes, nutricionista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. Também queria dar boas-vindas ao João Carlos, educador físico. João Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado. A gente falou, começando 2018, um ano novo, muita gente começa a traçar novas metas e nessas metas, tem lá perder peso, tem lá ser mais saudável. Por onde a gente começa, Traçar a meta já é um bom passo, é um primeiro passo, Você ter a consciência de que vai precisar mudar um pouco do seu hábito alimentar, praticar atividade física no ano novo, para chegar a esse resultado. É algo simples essa mudança de hábito, Alexandra? Não é tão simples, Assim, muitas pessoas elas colocam essa meta começo de ano, ou então vou iniciar na segunda-feira, mas o colocar a meta e o fazer tem uma grande dificuldade, que é o que muita gente acaba não conseguindo cumprir. As dificuldades do dia a dia, a rotina pesada, acabam por muitas vezes atrapalhar a rotina do paciente e ele não conseguir se organizar
de modo que ele consiga iniciar a dieta e o exercício físico. O primeiro passo seria, de fato, procurar um nutricionista para fazer uma dieta, um plano alimentar adequado para ele e o exercício físico orientado por um educador físico para poder dar início assim às atividades. Porque sair de casa, né? A gente sempre estimula aqui no nosso programa que a pessoa tenha o interesse em sair do sedentarismo, porque o sedentarismo não traz coisas boas, né, para quem está em casa nos acompanhando. Aí a gente fala que precisa desse estímulo, mas é só sair de casa e praticar uma atividade física sozinho, por exemplo, sem nenhuma orientação. É o mais correto fazer isso ou não? É preciso fazer exames antes? Preciso de uma orientação do educador físico? Como é que a gente compreende esse sair do sedentarismo? É uma pergunta muito comum diariamente que a gente sente nos espaços, né, da atividade física, seja academia ou qualquer outro local que seja, né, parques. E primeiramente a gente precisa destrinchar um perfil né, do aluno para que a gente possa elaborar realmente um planejamento para ele. Saber qual o horário que ele tem de disponibilidade, saber quais as dificuldades diárias dele. Então, com isso, a gente vai elaborando e planejando um melhor direcionamento para elaborar uma atividade realmente que ele possa dar continuidade. Não é só o iniciar, né? Quando a gente fala, né, nessa mudança de hábito, nessa alimentação saudável, porque vai fazer parte, né, desse resultado que se espera, que é eliminar peso, aquele peso que foi adquirido agora no final de ano, que muita gente exagera, né? Sim. Precisa fazer essa mudança. E quando a gente fala nessa mudança, o que é que vocês nutricionistas levam em consideração? É regra geral ou o indivíduo ele é analisado ali de forma individualizada, né? A atenção que é dada é de forma individualizada? A atenção ela é de fato individualizada porque cada indivíduo ele é diferente, tem uma composição corporal diferente, chega com objetivos diferentes, tem um estilo de vida, uma rotina, hábitos alimentares diferentes um do outro. Então, nós buscamos observar cada paciente naquilo que ele planeja, naquilo que ele necessita. Muitas vezes as pessoas chegam assim, eu comecei fazendo a dieta do meu amigo, tem o mesmo peso e mesma altura que eu, o mesmo objetivo. Mas não é só o peso, a altura e o objetivo igual que vai traçar a mesma dieta. É toda uma anamnese que nós fazemos global de vários fatores para podermos chegar no plano alimentar final. E isso é tratado individualmente. Vários fatores também são levados em consideração, né? Os fatores que vocês observam da pessoa para se fazer essa atividade física. Não precisa ser uma regra, né? O mesmo exercício para todo mundo vai funcionar, nem sempre funciona. Vai depender muito do condicionamento, né? Se é uma pessoa totalmente sedentária, aconteceu casos de pessoas que voltaram à atividade após 20 anos, ou pessoas que retornaram após 6 meses. Então, a gente precisa ter esse cuidado em um processo de adaptação ao programa de treinamento que vai ser oferecido para ele. É muito comum a gente ver nas academias, em locais, programas já pré-determinados pela internet e infelizmente isso termina lesionando, criando obstáculos ainda maiores para alcançar os objetivos. Então, de certa forma, é muito importante que a gente crie realmente um programa através do profissional e esse trabalho junto com o nutricionista e desde exames para a gente saber como é que está a questão metabólica, endócrina, enfim, outros fatores que também, mas em si a gente buscar realmente esse perfil para montar um programa de treinamento adequado. Esses obstáculos, às vezes, eles levam também à frustração, né, dessa pessoa que obteve lá uma dieta muito interessante através da internet, a dieta prometia, né, perder tantos quilos em um mês, por exemplo, ou em uma semana. A pessoa seguiu ali o cronograma e não conseguiu chegar àquele resultado, termina se frustrando. Isso. Tem que ser algo gradativo, a pessoa tem que ter em mente, né, que essa dieta repassada na internet nem sempre funciona. Exato. Muitos até conseguem chegar naquele peso. O problema é que depois eles ganham aquele peso e mais um pouco do que tinham quando iniciaram. Então, assim, esse é o perigo de iniciar não apenas dietas por internet, mas assim, dietas sem o acompanhamento de um profissional em geral, dietas muito restritivas, que vão cortar tudo, que vai restringir demais, que vai prometer muitos quilos em poucos dias. Então, tem que ter um grande cuidado nisso, porque isso pode trazer agravos à saúde, o que não é interessante.
E a gente lembra, né, para você interagir com a gente, hoje nossa linha interativa é através do 3424-1547, 3424-1547, e o Jorlando Salles de Olinda já participou aqui com a gente, mandou a dúvida, daqui a pouquinho vamos repassar aqui essa pergunta para os nossos convidados. Através do 3424-1547 você tem a oportunidade de mandar a sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. E a gente segue aqui falando mais sobre atividade física. O que é que acontece, né, no nosso corpo quando a gente começa a se movimentar, né? Muda ali o metabolismo, né? O metabolismo começa a acelerar, por isso que a gente começa a perder essas calorias. Como é que a gente explica para quem está em casa? Existe, em primeiro momento, ao você praticar atividade física, um desconforto natural de você iniciar algo que você não estava fazendo. Então, você precisa se condicionar e direcionar os seus objetivos. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte, se você levanta 5 vezes ao dia de uma cadeira, dependendo do seu trabalho, você comece a fazer isso um pouco mais vezes. Se você é dona de casa, lava os pratos, sente bastante dor nas articulações, ou qualquer que seja outro tipo de movimento, que você busque fazer isso mais vezes para se condicionar. Então, na verdade, a prática da atividade física é algo que você inicia de forma desconfortável, que o seu corpo não está habituado, e aos poucos, de uma forma condicionante e direcionada para a pessoa, tem que ser uma atividade direcionada, os nossos corpos são diferentes, as nossas ações são diferentes, mas a gente vai aumentando gradativamente as ações cardiovasculares e treinamentos direcionados como treinamento resistido, que é a musculação, o ganho de massa muscular para aumentar ainda mais o metabolismo energético. No início, né, causa um desconforto a atividade física. A reeducação alimentar também no início é um pouco difícil, né? Gera ali também um certo desconforto e tem um tempo, né, para adaptação? Isso, a disciplina em qualquer área da vida do ser humano ela é algo um pouquinho difícil de ser inserido. Há pessoas que têm mais dificuldade de inserir a disciplina. E o processo de reeducação alimentar, o processo de mudança de hábitos, ele requer muita disciplina e é o que muitos pacientes acabam tendo dificuldade de manter aquela, como é que eu posso dizer, aquela repetição. Não necessariamente a repetição do alimento, mas assim, a repetição dos hábitos, de saber que tem que comer aquele alimento, que por vezes estar na rua seria mais fácil comer alguma coisa assim, algum alimento de rua, mas saber que tem que ter aquilo já organizado, já preparado. E por isso que eu sempre oriento aos meus pacientes que eles se organizem previamente. Por exemplo, se eles sabem que vão precisar almoçar no trabalho, levar o almoço, uma dica é eles já congelarem a refeição da semana, porque eles só fazem pegar a marmitinha, levar para o trabalho e esquentar. Já deixar assim tudo pré-organizado para que com a rotina do dia a dia eles não venham a se atrapalhar com o horário e acabar saindo da dieta. O que é que eu devo levar em consideração? Muita gente também deve estar se fazendo, né, essa pergunta em casa. O que é que eu devo levar em consideração na hora de escolher um profissional? Primeiro, um educador físico, né? Como é que eu escolho esse educador físico? Como é que eu sei que ele é qualificado para me auxiliar naquele momento, para eu chegar até aquele objetivo? O que é que eu devo levar em consideração? Algumas dicas agora, João. Primeiramente, um bom educador físico, ele tem que ter o credenciamento, né? Ele tem que ser formado num curso de educação física. Seja em algumas linhas direcionadas, ou licenciatura ou bacharel. Na musculação, nos treinamentos desportivos, a formação do bacharel. Então, hoje a gente tem muitas pessoas atuando de forma incorreta, né, principalmente em parques e locais livres, como praia, né. Dentro das academias, hoje, a fiscalização é um pouco maior dentro desses espaços, que precisa ter em todos os horários profissionais formados, independente se existe alunos estagiários, como muitas academias fazem, né? Mas precisa ter em todos os horários uma supervisão, né, técnica de um profissional que possa abordar a qualquer momento ou tirar dúvida realmente de um aluno. Isso é extremamente importante. E principalmente o perfil, né? Você tem que buscar o perfil do profissional. Se é um perfil que não adequa, né, a questão ética, né, a questão moral e a questão do conhecimento, e que você venha ter realmente danos
muito depressa durante a atividade, ou ele não sabe realmente fazer uma programação de treinamento, você durante muito tempo não está alcançando os resultados que você deseja, então alguma coisa você tem que desconfiar realmente para buscar um profissional com um perfil realmente adequado para cuidar da sua saúde. Nossa saúde é muito importante, né? O que é que eu devo levar em consideração agora para escolher uma boa nutricionista? Assim como o educador físico, o nutricionista, ele também tem que ser credenciado, formado no curso superior de nutrição e ter registro no Conselho Regional de Nutricionistas. É importante também observar, conversar com pacientes, pessoas que já passaram por aquele nutricionista, ver se ele tem uma formação até mais específica para aquilo que você está buscando. Existem várias formações hoje, voltado para a parte clínica, voltado para a parte esportiva, a parte funcional. Então é interessante observar também esse tipo de formação, algum paciente que já passou por ele, saber como é a conduta, conversar com o próprio nutricionista para saber qual é a linha que ele trabalha, se adequa a você, se é aquilo que realmente você tem buscado. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre emagrecimento com saúde. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima quinta-feira, um ótimo dia para vocês de casa. O destaque de hoje é do site IG. Como emagrecer em 2018. Foram inúmeras as dietas que ficaram famosas ao longo do ano passado e agora, com o verão e a sensação de um ano novo, muitas pessoas se animam para perder peso. A nutróloga Ana Luísa Vilela comentou que um dos destaques do ano passado foi adoçar sucos e vitaminas com maçã. A fruta está ganhando destaque como substituição de açúcar de cana e acidulantes. A nutróloga recomenda apenas meia maçã para adoçar as bebidas e dar um plus de vitaminas e minerais ao acrescentar a fruta. Já a substituição da farinha branca por multifarinhas feitas com grão de bico, amêndoas, tem trazido benefícios à saúde, porque além de serem ricas em fibras, tem baixo índice glicêmico e não possuem glúteos. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto, para saber de outras dicas. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Muita gente, quando tem dúvidas, né, por falar em notícia da internet, muita gente, quando tem dúvidas, acessa a internet e tem a internet como fonte de pesquisa. Vai procurar, né, colocar lá no site de pesquisa como perder peso. E aparece nesse resultado da pesquisa muitas informações, muitas dietas da moda, mas tem que ter muito cuidado, né, Alexandra? Não é confiar em tudo que se vê na internet, não. Não, tem que ter bastante cuidado com o que a gente encontra nessas informações na internet, porque muitas delas foram colocadas ali, assim, compartilhadas, sem observar a individualidade do paciente em questão, da pessoa que está ali observando. E realmente só quem pode observar as necessidades específicas do paciente é o profissional nutricionista. Então tem de haver um grande cuidado com aquilo que nós encontramos na internet, porque muitas vezes nós buscamos aquilo com o objetivo de perder peso, de ganhar saúde, mas na verdade o resultado final é o oposto. Como eu falei um pouco mais agora, às vezes as pessoas embarcam em uma dieta muito restritiva, conseguem atingir aquela perda de peso rápida, mas logo em seguida elas retomam todo aquele peso e às vezes ganham até mais, e isso pode trazer agravos ainda maiores à saúde do que o peso que elas estavam inicialmente. Então tem de haver um grande cuidado com as informações. O filtro nós temos que colocar, tem que ser muito grande, sempre tirar essas dúvidas com o que encontrarmos com o nutricionista, para que nós não venhamos a prejudicar a nossa saúde mais à frente. O João já foi questionado por alguns alunos, né, que pesquisaram na internet alguma série de exercícios e foi questionado: professor, eu posso fazer assim? Não, na internet me explicava e me dava ali uma expectativa de eu ter um resultado em 4 semanas, por exemplo. Como na questão nutricional, a atividade física é interessante que as pessoas abordam na internet
como forma de resultado individual. E aí proliferam a situação de que aquele tipo de programa vai ser também benéfico para as pessoas que estão assistindo aquele vídeo. Então, na verdade, são coisas que você precisa realmente estar direcionado, estar com um profissional fazendo todo o feedback, né? Principalmente criando características, né, individuais para ele manter realmente um programa de treinamento adequado. E na internet realmente, e infelizmente, as pessoas acreditam que o resultado que você vê ali vai ser fácil e vai ser assim uma vida tranquila. E às vezes existem muitas outras coisas que relacionam aquele resultado. A gente separou aqui alguns destaques que a gente sempre encontra, né, na internet sobre o tema emagrecer com saúde, como é que se faz para perder peso. A gente separou aqui alguns tópicos e com a ajuda dos convidados vamos entender melhor se se trata de um mito ou uma verdade. Essa informação é muito comum encontrar na internet, mas será que tem alguma verdade? Vamos ver agora com os convidados. Olha só, a primeira informação diz o seguinte, que você não saia de casa em jejum. Isso aqui é mito ou verdade? Na verdade, tem de haver um cuidado em relação ao jejum, porque muitas pessoas tendem a entrar no estado de hipoglicemia, que é a redução do açúcar no sangue, da glicose no sangue, e às vezes elas podem acabar entrando no estado de desmaio, sudorese, fraqueza. Então, assim, é importante observar que nem todos podem sair de casa em jejum. Há pessoas que saem de casa em jejum, vão treinar, ficam super tranquilas? Mas nem todos são assim. Então é interessante o espectador que está assistindo ele observar isso. Se ele vê que ele está passando mal, se ele vê que ele fica tonto, visão um pouquinho turva, ele evitar estar saindo de casa em jejum e se alimentar antes de sair. Já presenciou, João, alguma situação de um aluno, né, está iniciando os treinos ou está no ambiente da academia, esse aluno passar mal porque saiu de casa sem se alimentar e foi fazer uma atividade física? Bastante, já presenciei algumas situações, né? E também com essa mesma relação de que o outro fazia e a pessoa vai e faz também. Então é como a Alexandra falou, as pessoas são diferentes e cada um se adapta. Tem realmente pessoas que fazem atividade em jejum, né? Logo ao acordar da manhã vai fazer seu treinamento. E alguns estudos, algumas coisas na literatura relacionam que pode-se ter benefício. Eu, como profissional, eu acredito que a gente primeiramente tem que estar com segurança para praticar uma atividade física, né? A nossa saúde ela não vai ter volta. Então, eu acho que a gente precisa ter essa precaução e fazer, juntamente com a questão nutricional, a alimentação adequada. Ok, vamos conferir aqui a próxima afirmação, vamos descobrir será que é um mito ou uma verdade. Se você pratica, né, exercícios, você pode comer o que quiser? Mito ou verdade? Isso é um mito. Na verdade, tem de haver sim as pessoas que praticam exercício físico com cuidado até maior com a alimentação do que aquelas que não praticam. Porque quando você está ali se exercitando, você gasta uma quantidade de calorias e se você durante o dia repõe todas aquelas calorias e até mais, o balanço ele fica igual, você nem perde nem ganha, às vezes até ganha. Então, assim, até mesmo aquelas pessoas que praticam exercício, elas têm que ter o cuidado. Até mesmo, assim, exercícios que favoreçam o exercício, que favoreçam o processo de emagrecimento com saúde. Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. E é engraçado que nessa relação de você, né, comer qualquer coisa ao praticar exercício, existe o desconforto, né? Então, você precisa se alimentar adequadamente para que não crie o desconforto e às vezes realmente existe aí até já aconteceu inclusive pessoas passarem mal, né? E até mesmo interromper seu treinamento devido ao excesso aí do que comeu antes do treinamento. Vamos à próxima tela, temos aqui outra informação para deixar você que está em casa bem informado, né, sobre como perder peso de forma saudável. Coma alimentos que você gosta. Tem que ser levado em consideração aqui quando a gente fala em reeducação alimentar, né? Pode adaptar o meu cardápio com o que eu já gosto de comer, só reduzir ali a quantidade? Seria mais ou menos assim, Alexandra? Com certeza. Quando vamos fazer a anamnese no paciente,
Nós observamos o hábito alimentar dele para que possamos construir o plano alimentar em cima daquilo que ele já está habituado. É claro, haverão mudanças. Às vezes nós fazemos algumas adaptações, às vezes reduzimos a quantidade, mas é muito interessante focar naquilo que ele já está acostumado, já está habituado, porque isso vai evitar que ele saia da dieta mais rápido. Isso vai trazer uma maior adesão à dieta do que se colocar apenas alimentos que ele ou não está acostumado ou não gosta de se alimentar. Isso também faz parte do plano alimentar, da montagem dele. Em relação ao treino também, eu posso conversar com o professor, né, com o instrutor, o personal, falando dos exercícios que eu mais gosto de fazer e adaptar um treino para aquele perfil, né, de treinamento que eu gosto. Pode funcionar assim também na escolha do exercício? É interessante que nesse planejamento da dieta alimentar, e vai depender, né, do período onde o aluno ele vai treinar, ele às vezes reclama um pouco que se alimentou um pouco com excesso, mesmo na questão do plano alimentar. E aí eu sempre mando o seguinte, converse com o seu nutricionista para saber se pode ter, né, ou antecipar um pouco antes, ou colocar um pouco depois e adicionar alguma energético, alguma coisa que venha ali manter você com energia para fazer o treinamento e após isso você realmente continuar fazendo sua dieta. Porque algumas pessoas variam muito, né, nessa questão durante a atividade. As reações são diferentes, né? E no caso, né, de gostar de alguns exercícios e não gostar de outros, a conversa com o personal pode, né, ter uma adaptação desse treino com os exercícios que eu mais gosto de fazer no ambiente da academia, por exemplo? Pode ter essa negociação também? Com a nutrição a gente viu que é possível fazer isso, adaptar, né, essa reeducação alimentar com os alimentos que eu mais gosto, que eu mais tenho acesso. No caso da educação física, né, do treinamento, tem essa adaptação também, João? Isso aí é até interessante, porque eu acho que antes mesmo de você ser educador físico, você é um ser humano normal. E temos as mesmas dificuldades de motivação e às vezes nosso estresse de trabalho, nossa carga de trabalho às vezes é alta. Então eu acho que a gente pode, com certeza, a gente buscar várias alternativas, né? Isso vem de você com seu companheiro fazer uma caminhada, uma corrida, você 2, 3 vezes na semana fazer musculação, você 1 a 2 vezes ir para a praia fazer um treinamento funcional ou um treinamento no parque. Então eu até dei como exemplo antes de ontem, quando eu disse que estaria no programa, algumas pessoas vieram diretamente perguntar, né, sobre uma modalidade que está muito conhecida hoje. E eu disse, será que você não está um pouco saturada desse tipo de treinamento? Porque nosso corpo ele está antenado, não é só o exercício. A nossa mente precisa estar bastante em sintonia. Então, às vezes, a gente não está buscando e não está alcançando os resultados, porque às vezes precisa sair um pouco daquele ambiente, mudar um pouco a modalidade. Não é que você tenha, de certa forma, ser radical, mas você buscar essas variações, porque uma atividade ela tem que ser contínua, ela não pode ser um período curto, ela não pode ser uma duração que você alcance os objetivos e pare. Ela tem que ser algo contínuo. Então você precisa realmente buscar essas variações para que você venha cada vez se motivar. E claro, só existe a motivação se ter os resultados. Então a mente tem que estar muito atrelada com o corpo, né? E para chegar no resultado, né, varia de pessoa para pessoa. Mas em quanto tempo, né, a gente começa a perceber mudanças com a reeducação alimentar? A mudança, ela é diária. Muitas vezes os pacientes eles retornam ao consultório e, por vezes, os resultados numéricos não são tão expressivos. Mas quando nós vamos avaliar a saúde como um todo, a melhora do hábito intestinal, a mudança, a inserção, a retirada de alguns alimentos que não seriam interessantes, nós observamos que o paciente ele está sim em processo de construção de saúde, embora que nos números não digam nada, mas assim, eu acredito que diariamente nós podemos já ver sim essas respostas, esse resultado, que vai depender do comportamento do paciente em relação à sua alimentação e exercício. Em relação ao exercício, né? A curto prazo dá para se observar alguma mudança? Nas primeiras semanas, por exemplo, a gente perde muito líquido, né? Isso já muda um pouquinho, né? Já dá um estímulo. Quando você vai até a balança, você vê que mudou alguma coisa ali, aquele número reduziu um pouco. É muito satisfatório quando a gente consegue encaixar esse programa de treinamento com o aluno e ele
né, com essa inteligência de buscar realmente profissionais, ele ter realmente essa facilidade de evolução, né? Questão de impactos articulares, né, melhora de equilíbrio muscular. Então, quando ele começa a produzir isso, atrelado a realmente um emagrecimento, ele consegue desenvolver mais atividade, né, a gente consegue intensificar mais a atividade e ele vai ter os benefícios, né, muito maiores. A gente sabe que hoje a procura da intensidade do treinamento realmente nosso maior objetivo. Agora a gente tem que ter bastante cuidado em fazer essa programação com o aluno para que ele não venha a existir aí até uma desistência da atividade. Mas hoje a nossa meta é buscar a intensidade no aluno. E quando ele começa a emagrecer, e aí a gente vai diminuindo aí a questão da compressão articular, vai diminuindo a questão do próprio peso, ele vai conseguindo desenvolver melhores as atividades e aí a gente vai podendo dar uma maior variação para ele. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1547. É nossa linha interativa hoje, 3424-1547. Você pode ligar, deixar sua dúvida, como deixou a Mônica Cristina de Caetés 1. Daqui a pouco a gente vai ler a dúvida da Mônica e vai responder aqui ao vivo. Você também pode interagir através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho vai ser respondida. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como perder peso com saúde. Demos início, né, no bloco anterior aqui do nosso programa ao quadro Mitos e Verdades. Já vimos alguns mitos e verdades sobre o tema e a gente vai dar continuidade nesse bloco do programa aqui. Um desses mitos pode ser, né, uma dúvida sua, então vamos esclarecer a partir deste momento. Vamos conferir aqui outras telas. Será que é mito ou verdade? O que diz essa informação? Comer carboidratos à noite é verdade ou é mito que engorda? Será que é verdade? Mito. O carboidrato ele tem um papel muito importante na alimentação e principalmente pessoas que até mesmo fazem um treinamento à noite, têm uma rotina mais noturna, até mesmo para emagrecimento não seria interessante excluir desse horário. É interessante sim fazer uma distribuição ao longo do dia junto com o nutricionista, mas eu consideraria um mito dizer que comer o carboidrato à noite engorda. O carboidrato ele tem uma importante função de trazer energia ao organismo. O interessante é observar a fonte do carboidrato que você está utilizando. Obviamente, quanto mais natural, de melhor qualidade vai ser aquele carboidrato. E nós aqui do Nordeste temos uma grande variedade, macaxeira, inhame, batata doce, que são de fato excelentes fontes de carboidrato que podem sim ser inseridas até mesmo no período da noite. Em relação ao horário do treinamento agora, né? Aproveitando aqui falando de comer à noite engorda ou não, o exercício praticado no horário da manhã e à noite, existe alguma diferença, né? Tem um rendimento melhor quando se faz essa atividade pela manhã ou à noite ou à tarde, ou não tem relação com o resultado, fazendo essa relação com o horário, né? Tem alguma relação? O melhor horário, sem dúvida, é pela manhã, né? É quando o seu corpo ele vem de uma noite de descanso e você consegue realmente manter uma programação de treinamento adequada e, às vezes, bastante satisfatória. Ao decorrer do dia, né, vai existindo os afazeres, as dificuldades, né, e principalmente o acúmulo, né, de que o seu corpo precisa descansar. Então, quando você atinge hoje um horário, né, a partir daí das 7, 8, 9 horas da noite, realmente não estamos mais adequados a praticar atividade física. Não é que não seja indicado. Hoje a gente precisa realmente buscar uma alternativa, né, seja de manhã, de tarde e de noite. Mas, sem dúvida, questão orgânica, né, fisiológica, a gente realmente, o corpo está bastante adequado, principalmente naquele horário ali entre 8 e 10 horas da manhã. Ok, vamos conferir agora outra informação. Será que é mito ou é uma verdade?
Os resultados eles aparecem quando você se esforça ao máximo. Afinal, sem dor não há ganhos. Mito ou verdade? É uma frase bem clichê, né? Sem dor não há ganhos. Essa frase é interessante porque ela é muito mais motivacional do que realmente na prática, né? Não existe sem dor não há ganhos. Realmente não pode, a atividade ela não pode ter dor, ela tem que realmente ser intensa e ser específica, adequada para a sua realização. Uhum. É claro que alguns profissionais utilizam essa frase para que venha a questão motivar, né? Uhum. Mas não é sem dor, não há ganho não. Tem que existir os ganhos, mas tem que ser bastante programada aí esse planejamento de treinamento. Não precisa ter dor não. Ok, vamos conferir agora a próxima tela, temos outra informação. Mito ou verdade? Se você vai fazer uma reeducação alimentar, né, tem como meta perder peso, é preciso evitar as bebidas industrializadas? Sim. Mito ou verdade? Mesmo sendo um suco de caixinha ali, não pode? Isso, mesmo sendo um suco de caixinha. Porque, na verdade, a maioria dos sucos que são vendidos pela indústria não são suco. São, na verdade, néctar, refresco, que tem ali uma grande quantidade de açúcar adicionado, muitos conservantes, muitos aditivos. E entram aí também até mesmo os refrigerantes light e diet, que muitos, assim, têm a ilusão de que por não possuir ali o açúcar, ele se torna mais saudável, mas na verdade continua sendo um alimento contraindicado. Então o ideal de fato são as bebidas mais naturais, a água de coco, se for preferir um suco, que seja o suco feito da própria fruta do que os de caixinha. Então é muito importante evitar esses alimentos, as bebidas industrializadas que são ricas nesses aditivos, ricas em excesso de sódio e preferir aquilo que é mais natural. Se tem a dificuldade, né, de beber sempre a água, pode saborizar, né? É uma ótima dica. Pode, né? sim. Colocar uma acrescentar fruta. hortelã, rodelas de limão, morango, tudo isso deixa a água ela mais saborosa. Tem pessoas que de fato têm dificuldade pela água não ter sabor e acrescentar esses alimentos pode ser mais fácil para que o paciente ele venha a ingerir. E a quantidade indicada para hidratar o corpo todos os dias varia também de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, 2 litros, tá bom? pelo menos 2 a 3 litros por dia. Pessoas que têm um esforço físico maior, trabalham no sol, fazem maior tempo de exercício físico, precisam de mais. E aquelas que se desgastam menos, precisariam de menos, mas eu diria algo em torno de 2 a 3 litros de água por dia. E na academia, né? Quando se faz esse exercício, pode se hidratar também? Algumas pessoas, elas tentam ficar o mais distante possível da água, porque acreditam que a água vai engordar, né? Pode atrapalhar na busca pelo resultado. Mas tem alguma verdade nisso ou não? É preciso se hidratar também no ambiente da academia? Sim, é necessário a hidratação durante o exercício físico, mas é importante observar não haver a hiperidratação. Né? As pessoas, elas às vezes tendem a beber uma quantidade excessiva de água durante o treinamento, isso pode até mesmo trazer um desconforto para as próximas sessões. Então, tende a haver sim a hidratação, contudo em quantidades moderadas, que não venham a atrapalhar o desempenho ali durante o exercício. Ok, vamos à próxima informação. Temos outra tela. Será que é mito ou verdade? É importante beber isotônicos durante os exercícios? Bom, eu diria exercícios mais extenuantes, como por exemplo corridas, maratonas, seria realmente interessante a reposição com isotônico, mas geralmente exercícios como por exemplo a musculação, que tem período inferior a 1 hora, não seria tão necessário. Não é que vá fazer mal, mas não seria tão necessário. A água por si só ela já traria a hidratação correta e exercícios realmente que demoram mais 2, 3 horas, grandes maratonas, elas realmente se fazem necessárias para poder repor ali não apenas a água, mas o sódio e a glicose. Quem desde o ano passado, né, já caminha, já faz a caminhada todos os dias e quer dar outro passo, né, quer melhorar um pouco o rendimento, quer começar neste ano de 2018 a correr. 2017 aproveitou para caminhar e agora quer correr. Requer muita coisa, né, para a pessoa começar a correr, porque a nutricionista falou da maratona, né? Maratona é mais para frente um pouquinho, mas quem começou com a caminhada e agora vai correr, tem que ter orientações também de um profissional para auxiliar? Precisa de muita coisa para correr ou é só calçar o tênis e sair correndo? Com as dificuldades que a gente tem, às vezes, de não encontrar um profissional,
primeiramente, o que a gente tem que encontrar é um local seguro para que a gente possa fazer esse início dessa corrida, né? E existem alguns fatores como a questão motora, a questão, né, de percepção, a questão principalmente de equilíbrio, que a gente precisa estar inserindo, né, de acordo para a gente ter essa evolução da caminhada para a corrida. Então, de certa forma, seria importante que buscasse um profissional para que ele viesse realmente produzir uma biomecânica adequada para esse tipo de corrida. Mas que você pudesse já uma pequena aceleração na própria caminhada já influencia aí um pouco aí já os resultados que venham a melhorar do que só a própria caminhada. Então, um pouco mais de aceleração na caminhada, mas seria mais indicado aí para que ele pudesse realmente fazer as correções devidas para uma corrida, um profissional. Ok, vamos alternar agora. Temos aqui muitas participações através do nosso WhatsApp, vamos ler algumas perguntas, depois a gente volta para saber se é mito ou verdade as outras afirmações que ainda temos aqui no nosso programa. Vamos seguir aqui a participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber se o hibisco faz mal para a saúde. Tem uma linha da nutrição funcional que orienta que mulheres que têm problemas ginecológicos ou que pretendem engravidar não façam uso do hibisco, porque ele pode ocasionar, assim, prejudicar o quadro de infertilidade. Então, para essas pessoas seria realmente o indicado o afastamento. Contudo, para pessoas que não possuem nenhum tipo de problema ginecológico, podem sim fazer o uso. O hibisco ele tem uma leve ação diurética, importante para pessoas que até mesmo têm pressão arterial elevada, que pode auxiliar na redução, mas não tendo isso, pode ser utilizado sem nenhuma restrição. Temos aqui a participação agora da Nice, né? A Nice ela diz o seguinte, quer perguntar ao educador físico. Ela fala que tem fibromialgia, ela diz que faz hidroginástica e ultimamente ela tem se sentido muito cansada. Ela há muito tempo, né, vem fazendo essa atividade, agora está se sentindo muito cansada. Ela diz que não aguenta ir mais todos os dias a hidroginástica. Ela deve continuar, é a dúvida que ela tem. Ela diz que não está suportando o cansaço, ela diz que dorme e acorda, né, bem pior, ainda cansada. Devo continuar, não devo? Qual a orientação que o profissional poderia me falar em relação a exercício físico? Nisso, veja bem, primeiramente é saber em que estado, em que grau está essa evolução da fibromialgia. E depois saber também há quanto tempo você buscou realmente esse diagnóstico, um médico, para que ele possa realmente reavaliar como é que está isso aí. Às vezes a gente vai, né, e diagnostica há 5 anos atrás, 6 anos, e não tem dimensão como é que está esse quadro, essa evolução. Então, de certa forma, seria importante que você não deixasse realmente a atividade física, que a hidroginástica realmente é uma atividade física adequada para você, porque diminui realmente a questão, né, de desgaste realmente, né, e de impacto, né, que é principalmente isso. É considerada uma atividade leve, né? Então você buscar, primeiramente, se reavaliar, né, saber como é que está esse seu grau, mas não deixar a atividade. E principalmente você saber que às vezes a dor ocasiona durante a atividade ou após a atividade, né? Após você caminhar para casa ou então você fazer outras atividades, né, domésticas ou no trabalho. Então às vezes não está na hidroginástica, tem que identificar realmente qual é a causa do seu problema. Ok, temos agora outra participação, a dúvida é da Rita de Cássia, de Carpina. Ela disse que a filha dela tem 36 anos e toma suco de limão em jejum todos os dias e só se alimenta na hora do almoço. Isso pode fazer mal à minha filha? É a dúvida da Rita de Cássia, de Carpina. Bom, Rita de Cássia, né? Isso, veja só, a água com limão, ela não vai trazer nenhum resultado milagroso. Tem muitas pessoas que realmente têm o uso dessa prática de consumir água com limão em jejum, passar bastante tempo sem se alimentar. Então, assim, é interessante saber disso, que não vai trazer nenhum resultado milagroso. Muitas vezes o paciente ele inicia o processo de reeducação alimentar, exercícios físicos e faz o uso da água com limão em jejum e acaba atribuindo todos os resultados à água com limão. E é interessante observar que é muito mais interessante a mudança dos hábitos alimentares no geral do que necessariamente apenas um. Então, assim, se ela
consome água com limão em jejum pela manhã e sente fome no período da manhã, até mesmo até o horário do almoço, é interessante sim que ela faça a alimentação. Isso não vai trazer nenhum prejuízo, não vai fazer ela engordar, não vai fazer ela ganhar peso, pelo contrário, ela vai estar alimentando o corpo dela na hora certa. Então é muito importante observar isso, que ela procure a ajuda de um profissional nutricionista para que ele possa fazer as orientações necessárias. E é uma dúvida muito comum essa aqui do limão. Tem umas 4 perguntas falando da mesma coisa, né? Tem aqui outra dúvida, né? 1 litro de água com o limão ajuda no emagrecimento? Tem várias perguntas aqui nessa linha de pensamento. A gente responde a todas, né? Com essa afirmação que acabou de ser, exatamente. De ser feita. No caso do litro do limão, o litro de água com o limão dentro, é verdade a hidratação. Vai trazer mais hidratação do que necessariamente o benefício antioxidante que o limão traz. O limão ele é rico em vitamina C. Vitamina C é um antioxidante que auxilia na redução de uma possível doença degenerativa, doença aterosclerótica, câncer, envelhecimento precoce, mas assim, ele sozinho também não faz milagre, entendeu? Então assim, o ideal é realmente a mudança do hábito alimentar como um todo. Beber água com limão vai fazer mal? Não, mas a gente também não pode tratar ele como um processo milagroso que vai resolver todos os problemas da alimentação. Às vezes tem água também com gengibre, né? Isso. Que é termogênica, né? Gengibre é termogênico. Gengibre, as pessoas costumam ingerir antes do treino. Tem muitas dúvidas em relação a essa alimentação antes e pós-treino, né? O que é que seria indicado para quem está em casa nos acompanhando? Antes do treino, quem tem essa dúvida, é importante não ir de jejum. É preciso ter uma alimentação. É uma alimentação mais leve? Sim, uma alimentação mais leve, até mesmo para não causar um desconforto. João até citou que muitos alunos vão com um excesso de alimentos, às vezes passam mal, tem dificuldade na performance ali. Então é interessante que seja sim uma alimentação um pouco mais leve, adequada em carboidratos, em proteína, porque o carboidrato vai estar fornecendo ali o substrato para energia, para que o aluno ele tenha um bom desempenho durante o treinamento. Não adianta ele simplesmente achar que, por exemplo, vou treinar em jejum, vou ter um melhor emagrecimento, ele chega lá e acaba não conseguindo realizar esse treino de forma correta, isso acaba prejudicando a performance e, consequentemente, o hábito prejudicando o emagrecimento. Então, é importante ter uma alimentação adequada em carboidratos e proteínas, não tão volumosa, para não prejudicar justamente o desempenho, e, em seguida, também uma alimentação que possa fornecer os mesmos substratos. Também não podemos esquecer dos lipídios, que tem parte fundamental, para que ele possa ter essa reposição e, mais interessante ainda, assim, a alimentação dele ao longo do dia, que é o que vai estar favorecendo o processo de emagrecimento e a melhora da performance durante o treino. Por falar ainda no limão, né, tem um depoimento aqui da Tatiane. Ela disse que mora em Abreu Lima, ela pesava 79 quilos e fez a dieta do limão e somou à dieta do limão uma caminhada. Ela disse que com isso chegou a pesar 67 quilos. Ela disse que voltou hoje, né, a fazer isso novamente e hoje ela pesa 64 quilos. Ela se sente um pouco cansada, mas hoje ela faz tudo o que antes ela não podia fazer. Bom, eu não conheço exatamente o protocolo da dieta do limão, mas eu acredito que seja uma dieta que seja um pouco mais restrita. O fato até mesmo dela apresentar um pouco mais de cansaço, é importante ela observar isso, pois podem estar faltando nutrientes na alimentação dela. Esse emagrecimento pode não estar sendo saudável. Exatamente. Quando o paciente ele entra em um processo de emagrecimento não saudável, ele perde muito líquido, ele pode entrar num estado de desidratação e ele pode também perder até mesmo massa magra, a massa proteica, massa muscular, que não é interessante, que seria semelhante a um processo de desnutrição. Então, pode estar faltando para ela nutrientes, como, por exemplo, o carboidrato. Tem muita gente que tem medo do carboidrato, mas, na verdade, ele é um aliado até mesmo para o emagrecimento. Podem estar faltando também vitaminas e minerais, que muitas vezes a gente só foca carboidrato, proteína e gordura e esquece que as vitaminas e os minerais, eles têm papel fundamental para o emagrecimento. Então, o interessante é que ela procure um nutricionista, que ele possa fazer uma anamnese alimentar, ver o que está faltando na alimentação dela e adequar para que ela possa chegar no peso que ela quer chegar, o peso ideal, sem perder saúde. E é interessante também que a mudança da característica de uma dieta, às vezes não correta, né? Ela tem você realmente percebe. E essa questão da perca da massa muscular é uma coisa tão danosa ao corpo que às vezes é irreversível
realmente você retornar e realmente reconstruir novamente aquela região. Então, isso deve ser também um dos fatores que ela se sente um pouco fraca. Então, tomar muito cuidado, né? O corpo ele precisa dos nutrientes necessários, né? Ele precisa que você tenha um ganho muscular e se você já tem, você preservar ele, porque em caso de danos, em caso, né, da perca da massa muscular, você realmente pode criar danos irreversíveis e essa dificuldade de reconstrução ainda vai ser maior. Esses danos podem ser exemplificados como perder a mobilidade com o passar do tempo, quando a gente perde essa massa muscular, vai comprometendo, né? Até a própria caminhada seria mais ou menos nessa linha? Também a mobilidade, possa também perder a questão da estrutura de como você vai executar a prática da atividade física. Então, é importante que você mantenha todos o grupo muscular, né, a questão da cadeia muscular que vai envolver o exercício, com bastante resistência, com bastante força. E aí, quando falta esse nutriente, realmente vamos ter aí um déficit e aí realmente vai existir a queda da técnica, né, da execução, e também vem aí a lesão, vem outros fatores e principalmente a questão que acabei de citar, ser irreversível a reconstrução novamente. O envelhecimento, ele é um processo que naturalmente é a perda de massa muscular. E se você acelera isso, quando você chegar na fase idosa, os danos eles vão ser muito maiores. Então é algo que realmente tem de haver bastante cuidado. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar uma tortinha fit. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, gente! O verão está aí e o segredo é investir numa alimentação leve. Por isso, nós vamos aprender a fazer uma tortinha fit que combina bastante com essa época do ano. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje você vai precisar de 5 ovos, 300 gramas de filé de peito de frango cozido, 100 gramas de queijo ricota, uma cenoura ralada, 50 gramas de queijo parmesão ralado, sal a gosto e orégano a gosto. Esta receita é bem simples. Você vai colocar todos os ingredientes no processador e bater. A massa já está pronta, agora nós vamos colocar em forminhas de silicone e levar ao forno para assar. Lembrando que o forno deve estar pré-aquecido a 180 graus e as tortinhas vão assar por 10 minutos. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, super fácil e simples de fazer. Nos vemos no próximo Receita do Dia. Receita muito simples, você pode fazer aí na sua casa. Perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra
lá na nossa fanpage. Você vai acessar apenas facebook.com/assunto do dia e vai encontrar o vídeo com essa receita completa lá na nossa fanpage. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria aqui no programa Assunto do Dia. E agora a gente vai continuar falando de coisa boa, porque a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 15 vagas para analista de logística. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, salário é de R$ 937. São 15 vagas para analista de logística. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades. Agora tem 3 vagas para auxiliar de cozinha. Exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 978 é o salário. São 3 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos conferir mais vagas de emprego. Olha só, agora tem 3 vagas para vendedor de consórcio. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.112 é o salário. São 3 vagas para vendedor de consórcio. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa para responder dúvidas. Chegaram perguntas através do nosso WhatsApp e também através da nossa linha interativa. Vamos conferir agora de quem é a primeira pergunta. A primeira dúvida é da Mônica Cristina, ela aqui é de Caetés 1, e ela quer saber o seguinte: qual o melhor plano de emagrecimento para quem tem hipertensão? Seria a caminhada? O que a gente poderia responder para a Mônica Cristina? O melhor plano de emagrecimento para quem tem hipertensão seria a caminhada? Alguns fatores têm que ser colocados na hora de você escolher a modalidade para uma pessoa hipertensa. Há muito tempo se falava em atividades cardiovasculares como a melhor forma de prescrever exercício para hipertenso. Hoje a gente já sabe, e já existe há algum tempo já, a musculação como principal exercício aí para pessoas hipertensas. É claro que a gente precisa dosar bastante a questão de volume, intensidade e a duração, né? Manter essa programação para pessoas hipertensas. A gente sabe que a atividade física é algo que realmente, dependendo da forma de executar, realmente tem esses desequilíbrios de pressão. Então, a musculação também é uma modalidade aí que você pode estar buscando. Inclusive, ela, em alguns estudos, ela é comprovada que após o treinamento você tem uma queda de pressão arterial. Então, para você ver como a musculação também pode ser um aliado aí para você fazer essa manutenção e buscar realmente o emagrecimento. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Ana Maria, ela que mora no Pina, e ela tem a seguinte dúvida: o óleo de coco, ele aumenta o colesterol? Bom, o óleo de coco, ele, se consumido numa quantidade moderada, adequada e dentro de um plano alimentar saudável, ele não teria esse poder de aumentar o colesterol. Claro que tem que ter cuidado com os excessos, né? O óleo de coco, ele passou um bom tempo na moda, então muita gente estava colocando óleo de coco em tudo. Então tem de ter, de fato, um cuidado de não consumi-lo em excesso, assim como qualquer outro alimento. E a sigla TCM significa triglicerídeo de cadeia média, é apenas uma classificação dada aos lipídios em relação ao tamanho. Então o óleo de coco, ele entra na categoria de triglicerídeo de cadeia média, que é o TCM. Ok, dúvidas respondidas da Ana Maria. Temos outra pergunta da Ana Maria também do Pina, que tem 48 anos. Ela diz que tem um filho de 18 anos, ele faz musculação e consome ali muita creatina, isso todos os dias. Ela quer saber se faz mal. Tem um prazo para parar de tomar creatina?
Não, a creatina ela não faz mal, ela é muito interessante para pessoas que praticam não somente a musculação, mas existem algumas outras modalidades onde a creatina ela pode ser também inserida, ela traz benefícios. E o prazo para parar de tomar também não. Nós podemos estar consumindo a creatina numa dosagem de manutenção que isso pode ser prolongado por bastante tempo, sem necessariamente um período. Então, a primeira pergunta, isso faz mal não? E tem um prazo para parar de tomar não? Agora, claro, essa quantidade de creatina ela tem de estar ajustada. Não pode ser consumida assim, sem dosagem. Tem uma dosagem correta que um profissional de nutrição pode estar orientando especificamente para o filho dela. Ok, vamos seguir aqui com mais participações, agora através do nosso WhatsApp. O Ezequias de Carpina, ele fala o seguinte: tem 1,75 m de altura, 34 anos e diz que é hipoglicêmico, né? E tem dificuldades para fazer exercícios físicos. Ele fala que está buscando uma alternativa para manter o peso. E ele fala que está se alimentando normalmente, sendo que no período da noite ele só ingere líquidos. Isso está errado? Está correto? 1,75 m, 34 quilos. O peso dele fala que às vezes oscila bastante. Hipoglicêmico, tem dificuldade de atividade física. À noite, só ingerir líquidos. Pode estar fazendo mal? Isso é certo ou errado? Essa questão da ingestão apenas de líquidos pode estar trazendo uma deficiência de nutrientes. Né? Seria mais ou menos parecido com o caso que nós falamos anteriormente da pessoa que estava fazendo a dieta do limão. Podem estar faltando nutrientes e muito provavelmente está. Ele, pelo que eu percebi, isso é 34 quilos, é isso? Não, deixa eu só ver aqui, voltar aqui para falar o peso correto. Tem 74 quilos. 74 34 quilos. anos. Ah, sim, 34 anos. Então, pelo que eu percebi, ele tem dificuldade de manter ou até mesmo de ganhar. Então, ele é um tipo de pessoa onde nós podemos trabalhar uma carga até mesmo maior de nutrientes, uma carga até mesmo maior de carboidratos, que não traria nenhum prejuízo à saúde dele, muito pelo contrário, e estaria trazendo benefícios. E assim, o mais indicado não seria necessariamente uma dieta de apenas líquidos à noite. É sim ele consumir uma alimentação equilibrada, alimentos de fato que possam compor um jantar, não necessariamente apenas os líquidos. Ok, temos aqui a participação agora da Lenira Reis, ela que mora no Sancho. Ela fala o seguinte: ela diz que faz 1 hora de caminhada todos os dias, mas não consegue comer nada antes, apenas toma um copo de leite desnatado, né? Está fazendo correto? Bom, se ela não consegue se alimentar antes do exercício e consegue fazê-lo sem nenhum prejuízo, sem se sentir mal, então não há nenhum problema. É como nós falamos assim, da individualidade. Tem pessoas que passariam mal se, por exemplo, fizessem uma caminhada sem consumir alimentação, mas há outras que não. Então, no caso dela, se ela se sente bem, está fazendo corretamente, a parte da nutrição, não se sente fraca, não sente fadiga, não sente sensação de desmaio, não há prejuízos, até porque antes ela não consegue se alimentar, que é o que às vezes a gente acaba forçando o paciente a comer e para ele fazer o exercício, às vezes o exercício ele não consegue ter uma performance muito boa por conta do excesso de alimentos. Ok, temos a participação agora da Carla Cristina. Ela disse que está pensando em iniciar uma musculação, mas ela queria saber se tem que fazer essa musculação todos os dias. A dúvida da Carla Cristina: tem que ser todos os dias essa musculação ou não necessariamente? Hoje é indicado pelo menos 3 vezes na semana o treinamento de força, a musculação. Mas claro que existem programas que você pode fazer até 6 vezes, inclusive hoje as academias abrem até aos domingos, então pode fazer até 7 vezes. Vai alternar aí como vai descansar cada grupo muscular para que ela venha treinar. Mas que ela pelo menos tente buscar aí de 2 até 3 vezes na semana é o mais indicado para fazer o treinamento de força. Ok, temos a participação agora da Edilma de Jardim Piedade. Ela fala o seguinte: ela gostaria de saber da Alexandra, ela fala que come muito, né, e quer perder peso. Ela anda de bicicleta todos os dias. Gostaria de saber se eu comendo muito, né, e dormindo pouco durante a noite, isso, né, que tem feito isso que tem contribuído para que eu não perca peso, seria isso? Também. É importante observar outros fatores que possam estar associados, até porque o processo de ganho de peso, o processo de chegar à obesidade, ele é multifatorial. Não é apenas um fator em específico, mas sim o excesso de alimentos, até mesmo não digo nem o excesso, eu digo a qualidade desses alimentos que ela está consumindo em excesso e as poucas horas de sono estão sim contribuindo para que ela ganhe esse peso e não consiga emagrecer. Quando a gente fala em qualidade de vida, a
a gente sempre destaca, né, que é importante levar em consideração a alimentação, a atividade física e também o descanso. O descanso também é muito importante para quem quer fazer uma atividade física, né? Quando a gente já chega muito cansado na academia, o rendimento vai ser muito mais baixo. E isso aí tem que ser bastante adequado. A gente monta um programa de treinamento, mas o aluno nem sempre ele precisa fazer todo o programa. Vai muito de acordo com a capacidade dele. Então, se a gente tem a percepção, o profissional ele tem que ter essa percepção de que quando o aluno ele não está adequado para manter todo o programa, ele readequar, porque realmente quando você está cansado, você está inapropriado para fazer todo o programa. Então, realmente é importante que a gente tenha isso, porque ao decorrer do dia a dia a gente realmente tem nossos afazeres, mas a gente precisa ter o hábito de treinar, mas treinar com segurança, sempre. Tem aqui a participação da Nise, né, que ela participou agora há pouco, ela disse que tem fibromialgia, ela disse que faz todos os dias um suco com maçã, folha de couve, gengibre, chia, linhaça, ela fazia isso pela manhã, agora ela faz à noite, e falaram para ela que é bom para quem tem fibromialgia. É verdade ou é mito? Sim, o suco que ela faz contém alimentos que possuem vitaminas e minerais que seriam interessantes não apenas para o portador de fibromialgia, mas até mesmo para aquele que quer manter uma qualidade de vida. Então, ele possui ali realmente uma combinação de nutrientes, de fibras, que são realmente interessantes para pessoas que têm a patologia dela. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa pretende, né, perder peso neste início de ano? Olha só, 87% das pessoas que ligaram e participaram disseram que tem como meta perder peso neste início de ano. 13% falaram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado por sua interação aqui conosco. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer a participação dos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Alexandra Menezes, nutricionista clínica e esportiva. Muito obrigado por sua participação. Agora o espaço fica aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Quero agradecer o convite a participar do programa Assunto do Dia, a recepção da equipe, do Watson, eu não sei se eu falei seu nome certo, Watson, Balbino, que realmente nos recebeu muito bem. E para você que está querendo emagrecer esse início de ano, procure um nutricionista, procure um educador físico para fazer as melhores orientações, porque não apenas você vai conseguir chegar no peso, no corpo que você quer, mas principalmente a sua saúde ela vai ter uma qualidade muito superior. E aproveitando realmente esse início de ano onde a gente tem mais motivação e permanecer ao longo do ano para que daqui a um ano você possa dizer consegui atingir as minhas metas. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandra. Também queria agradecer ao João Carlos, ele que é educador físico. Muito obrigado pela participação. Agora são as considerações finais, também fique à vontade. Obrigado pelo convite. Nesse início de ano a gente começa a colocar novas metas, né? A gente começa a colocar novos desafios. Então eu como educador, eu quero dizer que vocês podem conquistar isso, né? Buscando realmente um profissional, buscando todo o acompanhamento nutricional, buscando fazer os exames de rotina para que a gente possa ter todo o suporte, né, necessário para estar buscando esses resultados com vocês. Então, a palavra que a gente pode colocar aqui é resiliência, a constância em praticar atividade física, a constância da sua motivação, de você acreditar no seu potencial e chamar um amigo, chamar seu esposo ou chamar sua esposa, criar grupos, realmente buscar realmente alternativas para realmente sair do sedentarismo que não é legal para a sua saúde e realmente deixa a desejar assim principalmente seu acompanhamento de vida. Então eu queria aqui deixar essa palavra resiliência, a constância de você acreditar na atividade física como forma de qualidade de vida. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!